caras todos daqui vieram aqui apoiar vocês pelo que vocês estão fazendo. Não decepcionem as famílias de vocês. Vamos, vamos! Eu falei para vocês, o Renato Gaúcho é um técnico que não pode ser desprezado. Segundo lugar. Torno a dizer, com o Renato Gaúcho, o Vasco não corre perigo de ser rebaixado. É só não inventar. Fala, rapaziada! Sormani foi cirúrgico em sua análise. Muita gente critica o estilo dele, mas ele fala o que o torcedor sente na pele. Futebol é resultado e confiança. A chegada de Renato Gaúcho mudou a energia do elenco. E ver o Vasco subindo na tabela prova que a diretoria acertou em sua contratação. Vamos ver o que o Sormani fala em seu vídeo? Vamos lá! Eu falei para vocês, o Renato Gaúcho é um técnico que não pode ser desprezado. Sempre que ele estiver desempregado, fiquem de olho. Pois é, o Vasco vinha mal das pernas, zona do rebaixamento, perdeu para o Bahia 1-0 em São Januário e demitiu o Fernando Diniz. Aí foi jogar na rodada seguinte contra o Santos na Vila Belmiro, com o Bruno Lazzaroni de auxiliar, né? Quer dizer, o técnico tampão foi lá e o Santos venceu o Vasco por 2-1. De lá para cá, o Vasco com o Renato Gaúcho fez 2-1 de virada no Palmeiras, foi em Belo Horizonte 3-3 com o Cruzeiro, bateu o Fluminense de virada por 3-2 no Maracanã, depois está perdendo por 2-0 e nessa rodada terminou com uma vitória diante do Grêmio por 2-1. É estruturado. Nesse momento, o Vasco ostenta a 9ª colocação com 11 pontos e esses 11 pontos significam o Vasco 5 pontos acima da zona do rebaixamento. E a 5 da liderança, hein? É o nome. Quer dizer, do segundo lugar. Torna a dizer, com o Renato Gaúcho, o Vasco não corre perigo de ser rebaixado. É só não inventar. Deixa o cara lá, deixa ele trabalhar, que o Renato conhece o assunto. Pode não ser o maior técnico do mundo, mas ele é um ótimo treinador e menosprezado, subestimado por boa parte da mídia. Com o Renato Gaúcho, eu falei para vocês, o Vasco não cai e nem vai passar perrengue nesse campeonato. Torna a dizer, neste momento, o Vasco é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro com 11 pontos, 5 pontos a mais do que o primeiro colocado na zona do rebaixamento, que é o milionário Botafogo. Ou seja, milionário entre aspas, né? Porque é o que o técnico está fazendo também, mas não importa. O que interessa é o Vasco da Gama do Renato Gaúcho. É isso aí, galera. Então, o Sormani falou e dessa vez eu não tiro nada do que ele falou. Para mim é bem coerente isso. Renato mudou, tá aí a prova, 10 pontos em 12 possíveis. O estilo do elenco, a força e a forma do elenco jogar, a dinâmica, sempre querendo ganhar o jogo, não desistindo nunca, fez com que o Vasco está mudando, né? Na parte de cima, o Renato pegou o Vasco com 1 ponto e hoje já está com 11 pontos. É só ver que em 4 jogos o Renato conseguiu mudar a posição do Vasco e o pensamento de agora tentar algo melhor. E como o Sormani falou, o Vasco provavelmente com o Renato não vai pensar em zona de rebaixamento. Foi bons trabalhos que ele fez no Grêmio, também o Grêmio nunca pensou ali em zona de rebaixamento, até lutou pelos títulos, né? E também um bom trabalho que ele fez com o Fluminense, que chegou a 4º lugar no Mundial lá de clubes e estava bem também no campeonato. Aí ele acabou pedindo demissão por problemas com a imprensa e algo assim. Só que ele se diz até ter arrependido de ter feito isso, porque ele sabe que o momento hoje é assim da imprensa, né? É uma imprensa que muita gente acaba falando. Hoje com o YouTube, por exemplo, hoje conosco,
acaba muita gente falando. Tem gente que é de boa fé e tem muita gente que é de má fé. Não tá ali fazendo um trabalho e mais querendo questionar, mais querendo tirar o cara do prumo do que querendo ter boa intenção. O Pedrinho, agora mudando de assunto, falou também no sorteio da Copa do Brasil contra o Paysandu, falou sobre a SAF e que está num momento muito importante, no momento que eles decidem que uma forma da SAF entrar no Vasco. Então o Pedrinho está amarrando bem essa entrada da SAF, do novo comprador, porque o Vasco sabe o que passou, né? E também não quer ter problemas e quer um Vasco saudável para a eternidade, né? Para muito tempo aí e que esteja tranquilo. E não quer um Vasco que fique devendo a jogadores, salários atrasados, e é o que o Pedrinho falou e comentou. Então a SAF está ali naquele trâmitezinho de perto da assinatura, mas discutindo os últimos detalhes que realmente faz uma SAF ser boa. E eu acredito que sim, que o Pedrinho quer algo bem melhor e vem trabalhando para isso. E falando de Vasco e Paysandu, né, tem alguns youtubers que torcem aí mais contra o Vasco do que a favor, falando que é bem mais difícil, o Vasco pegou um time complexo, provavelmente pode ser que dê Paysandu. E, cara, família, eu não concordo. Acho que, sim, Vasco é outro patamar, com o Renato, então, né? O Vasco joga a primeira divisão contra a terceira lá do Paysandu. Não é um time que vem para criar muitas dificuldades. Pode criar? Pode, como qualquer outro clube. Depende muito como o Vasco estiver naquele jogo, jogar bem na casa do adversário e tal. Mas não acredito que o Paysandu vai ser algo tão difícil como estão falando assim. Acho que o Vasco tem tudo para passar e passar sem aquelas dificuldades que sempre levava o time, né? Uma dificuldade de ir para pênalti. Eu acho que o Vasco não vai ter esse problema. Então, galera, acho que o Vasco passa tranquilamente, mas é aguardar. Agora faltam alguns dias, que só dia 1º, né, que o Vasco joga. Então, eram 10 dias aí de volta depois dos jogos da seleção. Então o Vasco tem uns dias aí para trabalhar bem e pegar o Curitiba. Não vamos ter, né, Andrés Gomes, que é um jogador que ajuda muito, porém eu acho que dá para o Renato montar um esquema do time aí com mais meio campo, ali com o Rojas, talvez até mesmo com o Adson, né? E colocando 2 atacantes, quem sabe o DVD e o Brenner, né, possam estar começando também. Eu acho que o Renato vai mudar o estilo. Ou pode vir com o Nistroza no lugar do Andrés Gomes, mas não tenho certeza se vai ser a melhor opção. Vamos aguardar, saber o que o Renato está trazendo aí pra gente. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus.